O que explica a grande devastação provocada pelo terremoto na Turquia e na Síria? 2 tremores de forte magnitude tiveram como epicentro os arredores da cidade turca de Gaziantep e atingiram duramente também a fronteira com a Síria. Equipes de resgate correm contra o tempo para buscar sobreviventes nos escombros. Além da gravidade dos abalos, outros fatores contribuíram para piorar ainda mais essa tragédia. Vamos nos aprofundar mais nesse terremoto que parou o mundo nesse 6 de fevereiro de 2023. Olá e seja bem-vindo ao Teorias do Desconhecido. Nesse 6 de fevereiro, o mundo parou para acompanhar essa triste tragédia. Enquanto muitos ainda adormeciam, um país foi desperto às 4h17 do horário local, por um forte terremoto de magnitude 7.8 e outro de 7.5 da escala, o que aumentou mais ainda o número de vítimas e desaparecidos, pois o país foi pego de surpresa, onde sua grande maioria ainda estava dormindo em suas casas. E para piorar, segundo o Departamento de Sismologia, o tremor aconteceu próximo à superfície da Terra, a exatamente 17,9 km de profundidade, fazendo com que a energia liberada tenha um poder maior ainda de destruição. Só no ano de 2022, a Turquia já tinha registrado mais de 20 mil terremotos, mas de acordo com a Agência Nacional de Emergência, a grande maioria não passou de magnitude 4.0, que são os que causam menos estragos. Mas já os que passam de 8.0 podem causar tragédias bem maiores, podendo destruir até cidades inteiras. E o que o país sofreu se aproximou disso, deixando um rastro de destruição. Segundo técnicos em sismologia, a energia liberada foi equivalente ao impacto de 32 bombas atômicas que atingiram Hiroshima no ano de 1945, fazendo com que muitos prédios, antigos e novos, viessem a desmoronar. Testemunhas que estavam no local disseram que só ouviram grandes barulhos que vinham do estalar de prédios, e logo em seguida, tudo o que viram foi uma enorme poeira subindo dos montes de concreto cinza, e onde havia casas, escritórios e escola, tudo se transformara em ruínas de barras de ferros contorcidas e destroços de tijolos. Enquanto as primeiras vítimas da tragédia ainda estavam tentando entender o que estava acontecendo, procurando por seus parentes entre os destroços, outros tremores secundários, conhecidos por réplicas, deram sequência à destruição, e muitas outras construções que conseguiram se manter em pé durante o primeiro tremor não resistiram ao segundo, e também vieram ao chão, em toda a Turquia, chegando até a sua vizinha Síria. A magnitude desses abalos foi semelhante ao terremoto de 1939, que também deixou um rastro mortal no país, com cerca de 30 mil vítimas. Seguido pelo ano de 1999, quando mais uma região turca, próxima à Grécia, sofreu um tremor de 7 graus na escala, deixando um total de 17 mil vítimas. Mas o que explica a força da destruição na Turquia e na Síria? A Terra é formada por placas, chamadas de placas tectônicas, que ficam uma ao lado da outra. Essas enormes placas estão sempre em movimento, gerando grandes choques entre si. No caso da Turquia, ela fica em cima de uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo. A maior parte do território do país está sob a placa tectônica de Anatólia, ficando entre outras duas principais, a euroasiática e a placa africana. Só no ano de 2022, a Turquia já tinha registrado mais de 20 mil terremotos, mas de acordo com os dados da Agência Nacional de Emergência, a grande maioria não passou de magnitude 4.0, que são os que causam menos estragos.
Imediatamente, todas as equipes de resgates foram enviadas para a região, com a maior concentração de desabamentos. Porém, demoraram muito para chegar, devido à grande dificuldade de acesso, pois inúmeras rodovias do país também foram destruídas, partindo-se ao meio, o que impossibilitava a aproximação com veículos. Até mesmo os principais aeroportos do país foram fechados, pois suas pistas sofreram grandes danos, o que os impossibilitava de pousos e aterrissagens. Segundo a Agência de Gerenciamento de Desastres da Turquia, 24.400 equipes de emergências foram enviadas para os locais. Conforme chegavam, o que viam parecia uma cena de filme de guerra. Voluntários que ajudavam retiravam pedras com as próprias mãos, tentando ajudar as pessoas presas entre os destroços. Com a grande quantidade de feridos, não havia equipamento de resgate suficiente para acompanhar o número de pessoas presas nos escombros. As autoridades do país estimam que aproximadamente mais de 5.600 prédios foram destruídos só na Turquia. Entre eles, um castelo de 2.000 anos, construído pelos romanos no século II e III, depois fortificado e ampliado pelo imperador bizantino Justiniano, no século VI, antes de se tornar um museu. E agora, o que se pode ver pela imagem são apenas ruínas, do que já foi um dia motivo de orgulho para muitos. Dezenas de milhares de pessoas ficaram desabrigadas na Turquia e na Síria, e essas pessoas ainda tiveram que enfrentar uma noite de muito frio. Na terça-feira, a mínima em Gaziantep, na Turquia, chegou a menos 3 graus. Em Alepo, na Síria, a mínima foi de 1 grau. Na Turquia, as pessoas que perderam suas casas e muitas outras que ficaram com medo que as desmoronassem, se refugiaram em mesquitas, shoppings, estádios e centros comunitários. Já na Síria, a situação é ainda pior, pois o colapso econômico causado pela guerra tornou impossível para muitos deles conseguir uma refeição decente. A crise de combustível deste inverno os fez tremer em suas camas. Sem aquecimento, muitos deles queimavam lixo e cascas de pistache apenas para se aquecer, tomando banho apenas uma vez por semana. Muitas crianças ficavam em casa, sem ir à escola, por falta da gasolina para chegar lá, enquanto alguns já vendiam seus casacos de inverno para poder comprar qualquer alimento. A infraestrutura destruída da Síria fez com que milhares adoecessem com cólera nos últimos meses. Muitos hospitais já estavam em ruínas e pessoas já tinham dificuldade em conseguir assistência médica. Tudo o que a maioria dos sírios sabia era que a escassez havia tornado até mesmo as atividades mais básicas em um pesadelo, mesmo antes do terremoto. Após a tragédia, o governo turco declarou alerta de nível 4 de emergência nacional, o que significa um pedido de ajuda. Diante da solicitação, mais de 45 países já anunciaram ajuda, entre eles os Estados Unidos, Alemanha, Israel, Ucrânia e muitos outros. Segundo o diretor da OMS, a Organização Mundial da Saúde está muito preocupado com as áreas da Turquia e da Síria onde nenhuma informação surgiu desde o terremoto. Agora é uma corrida contra o tempo, disse ele. A cada minuto, a cada hora que passa, as chances de encontrar sobreviventes diminuem. Até o presente momento em que gravo esse vídeo para vocês, de acordo com a Agência Nacional de Notícias, o número de vítimas chega a 6.000 entre os países da Turquia e da Síria, onde milhares ainda estão desaparecidos, e a quantidade de pessoas feridas ultrapassam as 20.000. E infelizmente, esse número pode aumentar, conforme os resgates consigam avançar para as áreas mais destruídas. As equipes de emergência deram continuidade às buscas durante toda a madrugada, e um alerta foi dado para que se esperassem por mais abalos durante as próximas horas. E uma dúvida que fica: o que está acontecendo com tantas catástrofes naturais? Nunca houve tantos desastres como tem ocorrido nos últimos anos.
O que você acha? O planeta está ficando com raiva de nós? Ou é um pedido de ajuda? Um último suspiro. Deixe nos comentários a sua opinião. E não se esqueça de deixar o seu like, para que esse vídeo chegue para o maior número de pessoas. Por hoje é só e nos vemos no próximo vídeo.